bom, crianças? Então, estamos aqui para mais uma aula de matemática, tudo azul, né? Tudo azul no mar. Inclusive, professora Esther. Também, Bom dia, professora Esther. Tudo azul. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes. Aqui já estamos no chat, cheio de gente participando dessa aula já, viu? Nem iniciou a aula, mas já está todo mundo aqui querendo começar. Olha só, tá fervilhando o chat, já gostei da história. Estou agora mais animada. E temos aqui conosco também Clisman, nosso intérprete de Libras. Levantei o... Eita, fui pro lado errado aqui. Clisman, nosso intérprete de Libras, para mais um dia de parceria aqui no Educa Recife. Vamos para a nossa aula de matemática? Vamos conversar um pouquinho, dar uma revisada num assunto que a gente não tinha mais conversado. Coleta e classificação de dados, tá certo? A gente vai fazer uma revisãozinha um pouco minuciosa, um pouco mais detalhada, espero que vocês entendam. Mas vamos para os nossos recadinhos diários. Todas as manhãs, a gente está aqui na nossa hora de estudo, que vocês têm que organizar aí o material de vocês, né? Vocês peguem aí caderno, lápis, borracha, e a gente sempre está aqui na TV Nova Nordeste todas as manhãs, canal 22.2. Quem estiver vendo a gente pelo chat, de repente, se der algum problema no chat, continua na questão da imagem, né? Continua lá no chat, mas liga a TV, acompanha pela TV e manda aí as dúvidas, perguntas aí, os comentários. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar à nossa aula, pode mandar que a professora Esther vai contar tudo aqui para a gente, tá certo? E no início da tarde nós temos a reprise. Também temos no Educa Recife o canal no YouTube. Temos no YouTube o canal Educa Recife. Eu estou trocando tudo. Calma, Verônica, respira. No YouTube, nós temos o Educa Recife, onde tem todas as aulas que já passaram até o momento, tá certo? Essa desse momento, por exemplo, mais tarde, vai estar lá também guardadinha. Lá para o final do dia, com certeza, as aulas estarão lá, acho que passaram agora pelo período da manhã, tá certo? Combinado? Deu tempo de pegar o material, se organizar aí para os estudos, para fazer as anotações que vocês acharem importantes. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre coleta e organização de dados. Aí eu coloquei até ali, ó, um dadozinho ali para representar os dados. Mas quando eu falo de dados nessa situação aí, coleta e organização de dados são informações, por isso esse I aí de informações no dado, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente considera importante para aquele determinado assunto. A gente vai conversar direitinho sobre isso, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ok? E nós temos aí uma lupazinha com um gráficozinho, porque a gente precisa muitas vezes dar uma olhada como foi organizada essas informações, esses dados. É por isso uma lupazinha ali no gráfico. Tudo isso vai fazer sentido no final da aula. Acompanha aí comigo. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Coletar e classificar dados identificando diferentes categorias. Vai ser o nosso foco da aula de hoje, ok? Então, a gente vai nessa perspectiva aí na aula de matemática. Para fazer isso, nós precisamos ver os passos que precisamos dar. Então, tudo hoje está assim na base do código aqui comigo, né? Coloquei aí os pezinhos aí, o passo a passo de como a gente pode fazer essa coleta e organização, tá certo? Primeira coisa que a gente deve fazer e saber para poder fazer é o que será pesquisado. O que você quer saber? É isso daí que eu estou querendo dizer. Quando eu falo o que será pesquisado, é o primeiro passo que você tem que dar. Para você fazer qualquer coisa, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar, não é isso? Eu estou aqui, quero chegar na escola, então, para eu dar meu primeiro passo, eu preciso saber onde é que eu me encontro. Por exemplo, perdão, crianças, vou jogar para a professora Esther. Professora Esther, como estão as coisas aí? E então, professora Verônica, está todo mundo aqui atento, não é? À sua aula.
Todo mundo quer aprender sobre coleta de dados, sobre gráficos, não é? E é bem interessante ficar atento aos detalhes. Eu já tenho aqui a participação de William, de Mariane, de Júlia. Tem alguns estudantes, não é? Inclusive o Ricardo mandou um abraço para a senhora no YouTube. A Clarice também mandou um beijo para a senhora. Então tá todo mundo participando. Daqui a pouco eu falo mais nomes, tá? Tá certo, professora Esté. Beijo, Ricardo. Beijo, Clarice. Beijo em todas as crianças que estão nos assistindo agora, nos acompanhando. Então vamos lá. Muito obrigada, professora Esté, pelas informações. Olha lá. Então, como eu tinha dito, a gente precisa saber o que precisa ser pesquisado. O que eu quero saber? Né? Eu vou pesquisar o quê? Qual é a situação que eu tenho? Por exemplo, eu estou estudando numa escola onde estão organizando a votação para a eleição do Grêmio. Né? Então, eu quero saber a respeito de como está essa questão. Seria por aí, tá certo? Aí, pesquisa e anotação do resultado. Eu preciso não só ir atrás das informações, dos dados, mas também eu preciso anotar. Porque se eu não registro no meu caderno, se eu não registro em um papel, ou seja, no celular, num bloco de notas no celular, se eu não registro aquilo que eu fui em busca, eu vou acabar esquecendo. Os dados, as informações podem ficar perdidas, tá certo? A gente, quando está pesquisando, nós quando estamos pesquisando, vamos anotando, mas quando paramos a pesquisa, finalizamos a pesquisa, a gente precisa organizar aquilo que a gente tem. A gente, às vezes, sai anotando uma informação ou outra, tá tudo ali fresquinho na memória, porque faz pouco tempo, faz poucos minutos que eu fiz ali o levantamento ali dos dados na pesquisa. Mas se eu não anotar, não registrar no caderno o que eu consegui de informação, futuramente, até no outro dia mesmo, então no mesmo dia mesmo, mais tarde, algumas informações vão acabar sendo perdidas. Então nós precisamos sim fazer o registro. Por isso que é importante a escrita na nossa vida e a professora Esté está aqui para não me deixar mentir, né? E em seguida, o que vocês precisam fazer? Organizar ali as informações, aí a gente precisa saber como é que eu vou registrar para mostrar para os meus colegas aquilo que eu consegui de informação. Eu posso colocar aquilo ali em lista, eu posso colocar em tabelas simples, tabela de dupla entrada ou gráficos, tá certo? Então são as opções que nós temos que eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá certo? Vamos lá? O primeiro passo que eu havia comentado era o que será pesquisado. Eu tenho uma situação da escola em que eu estudo e que terá a votação para a eleição do Grêmio Estudantil. Então, estou afim, o meu interesse, o meu foco é saber as informações sobre essa eleição. Então, já defini ali o que será pesquisado. É como eu falei, eu preciso saber o que eu quero, definir o assunto. Pesquisa e anotação do resultado. Então, eu começo ali a fazer o registro, né, daquilo que eu consegui. Eu sei que existe uma chapa, a chapa 1, nessa eleição, né, onde haverá a votação para definir se será a chapa 1 mesmo eleita para o Grêmio ou não, tá certo? Aí nós temos aí mais algumas anotações que eu acabo fazendo. Quais são as outras anotações que fazem parte desse mundo, dessa eleição para o Grêmio? Os meninos e as meninas da minha escola, eles estão optando por votar nessa chapa 1. Quais são esses estudantes que estão optando por votar nessa chapa 1? Eles vão votar nessa chapa 1. Então, as primeiras informações que eu consegui é que 5 meninos me disseram que iriam votar na chapa 1. E 7 meninas iriam votar na chapa 1, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Vou procurar organizar essas informações, esses dados. Como eu havia dito, se eu não organizo essas informações, vai tudo ficar perdido. Se eu não faço direitinho o registro daquelas informações, mais na frente,
no mesmo dia, ou no outro dia, ou na outra semana, eu vou esquecer de alguns detalhes. Então, eu preciso organizar essas informações enquanto está tudo muito recente para mim e eu me lembro de tudo direitinho, como foi que foi feita a pesquisa, o que foi que eu consegui de informações ali naquela pesquisa, tá certo? E aí, professora Esté, alguma contribuição para essa nossa discussão? Olha, professora Verônica, é bem interessante a questão da pesquisa, não é? E da organização dos dados. Como a senhora falou, né? Na hora que a gente está fazendo a pesquisa, a gente precisa anotar, mas depois que a gente faz essas anotações, o quanto mais rápido a gente puder organizar essas anotações, melhor para a gente chegar ao que a gente quer, não é? Que é justamente o resultado da tabela que vai dar origem ao gráfico, né? Então, a gente precisa organizar em uma tabela, para depois essa tabela, não é, dar origem ao gráfico. Perfeito, professora Esté, muito bem. Ótima sua contribuição, excelente, muito obrigada. Aí a gente aqui, ó, organização dos dados, aí a gente tem, o que nós temos aqui? Fiz ali os registros, procurei organizar direitinho, meninos numa linha, meninas na outra linha. Coloquei ali o nome da chapa que eles pretendem votar nessa eleição do Grêmio, o total de votos que eu consegui até o momento. Então, deixei tudo ali registradinho, anotadinho. Então, nesse primeiro momento, eu me utilizei da lista para poder organizar e não perder as informações. Aí, qual seria o próximo passo? Eu organizar essa lista em uma tabela. Para quando você olhar, você fica mais fácil para você de encontrar as informações que você havia coletado durante a pesquisa. Aí nós temos aí a primeira coluna, aí, onde tem os meninos e as meninas, que são as pessoas, né, que eu fui atrás para saber as informações. Então, fui perguntar para eles, aí eu coloquei aí quem foram as pessoas que eu procurei saber as informações para essa eleição do Grêmio. E nós temos aí, na outra coluna, nós temos o quantitativo de votos, que é o meu foco ali, né, o que eu quero, o que eu queria conseguir nessa pesquisa, tá certo? E na última linha, vocês percebam ali que eu totalizei o quantitativo de votos, ok? Então, fiz o uso o quê? Agora da tabela. Coloquei isso daí tudinho, bem organizadinho, em uma tabela, tá certo? Olha aqui. Aqui nessa primeira linha aqui, eu coloquei qual seria a opção para a eleição. Eu só tenho essa opção nessa eleição para o Grêmio, tá certo? Nas linhas de baixo, quantitativo de votos, mas eu preciso definir quem foram as pessoas que responderam a pesquisa para mim. E por último, o total de votos que nós conseguimos levantar, tá certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o que a professora Esté disse. Eu vou tirar da tabela e vou jogar essas informações num gráfico. O primeiro passo que a gente precisa para um gráfico simples é ter que fazer as linhas na horizontal, uma na horizontal, outra na vertical. Aqui é meu ponto inicial, tá certo? Então, aqui eu coloquei o menino e a menina que participaram, representando os meninos e as meninas que participaram dessa minha pesquisa. E aqui eu numerei para contabilizar, ficar mais visível, mais fácil a organização do quantitativo de pessoas que opinaram ali para o voto que eu fui em busca, tá certo? Aí, para votar na chapa 1, os meninos totalizaram 5, quantitativo de 5 meninos que estavam optando por votar pela chapa 1 e 7 meninas optando para votar pela chapa 1, né? Então, vejam só, o que eu fiz? Revisando o que a gente já havia conversado sobre gráfico. Linha horizontal, linha vertical. Coloquei as pessoas que participam na linha horizontal. Posso fazer o contrário, professora? Posso, pode.
sem problema nenhum. Eu poderia sim colocar o menino e a menina aqui e numerar aqui. Aí as barrinhas iriam estar na horizontal, porque o que está guiando as minhas barrinhas são os números, tá certo? Não importa, nesse caso aí não tem problema nenhum se eu alterasse, colocasse o menino e a menina nessa linha aqui, nessa reta aqui, na vertical, e os números eu colocasse aqui. Eu só tenho que observar o seguinte, eu tenho que ficar atenta ao seguinte, aos dados que esse gráfico está representando para mim. Fazer a leitura dele. Então, a barra do menino, ele para aqui na altura do 5. Então, eu sei que foram 5 meninos que foram pesquisados, tá certo? E na barra das meninas, eu tenho aqui a barra, ela para justamente na altura do número 7. Então, eu sei que 7 meninas participaram dessa pesquisa. Então, o importante é saber fazer a leitura. O que é que vai me guiar nessa leitura? Vai ser justamente as barras. Vão ser as barras, ok? Então, nós temos aqui o gráfico. Só que está faltando 2 detalhes importantes nesse gráfico. O nome que eu dei ao gráfico, né? Que pode ser também o mesmo nome que eu vou dar para a tabela. E a fonte, que também tanto vai servir para o gráfico, como vai servir também para a tabela. Observem aqui, o nome do gráfico, Eleição Grêmio Estudantil. Qual foi a fonte? Ou seja, de onde eu tirei esses dados, essas informações? Eu tirei da turma do 2º ano, tá certo? Então, eu preciso dizer da onde foi que eu tirei. Foi da escola toda? Aí seria o nome da escola toda. Como a minha pesquisa se baseou pela turminha do 2º ano, então eu coloquei aqui a fonte, é o 2º ano, ok? E o nome do gráfico, como eu havia mencionado antes, poderia servir também para ser o nome da tabela. Aí eu trago aí um desafio para vocês. Vocês definam o que vocês querem pesquisar. O que tem de campo aí, de interesse, para vocês fazerem uma pesquisa, elaborarem uma pesquisa. Anota os dados que você conseguiu, depois que você definiu qual seria o seu campo de pesquisa, e depois organiza no seu caderno essas informações, e aí você vai fazer uma lista, uma tabela e um gráfico. Lembrando dos detalhes que eu coloquei quando eu fiz aqui, inclusive o nome da tabela e do gráfico e a fonte de onde foram tiradas as informações, tá certo? Para os professores, temos aí a sugestão de vocês mexerem aí nesse template, usar para a aula de vocês podem alterar. E as crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Professora Esther, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, professora Verônica. Até a próxima aula. Tchau, tchau.